O ministro das Relações Exteriores de Israel cancelou a reunião que faria com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Nas redes sociais, o chanceler israelense afirmou que não há espaço para qualquer abordagem equilibrada e que o Hamas deve ser exterminado do planeta. O embaixador de Israel nas Nações Unidas acusou Guterres de ser indulgente diante do terrorismo e dos assassinatos e pediu ainda que o mesmo renuncie ao cargo. Olha, Cristiano Vilela, o tom não é um tom comum. Cristiano Vilela, o tom não é muito amistoso. Exatamente. Para questões diplomáticas, eu quero ouvir o Renato Batista primeiro. Vamos ver, Vilela. O Renato Batista, o tom não é um tom muito adequado para conversas diplomáticas. Que tipo de postura teria o secretário-geral da ONU tomado a ponto de irritar de tal forma o embaixador de Israel? Bom, boa tarde, Capês, boa tarde a todos os colegas aqui, a nossa audiência. Olha, é até compreensível, né, o chanceler de Israel no meio do conflito, né, com, enfim, os nervos à flor da pele, ter esse tipo de declaração um pouco mais ríspida. Agora, cabe a nós aqui também explicar de que não compete ao senhor Antônio Guterres tomar qualquer tipo de decisão em nome da ONU. A ONU é um conglomerado de estados e os estados têm os seus interesses próprios, seja para classificar determinado grupo como terrorista, seja para aprovar qualquer tipo de resolução. A gente vê em outros casos de grupos terroristas que já foram considerados pela ONU que, naquele momento, como por exemplo o caso da Al-Qaeda, que foi condenada como grupo terrorista pelas Nações Unidas, porque naquele momento nenhum país tinha o interesse de vetar aquele tipo de resolução. Naquele caso, por exemplo, a Al-Qaeda tinha conflitos com a Rússia, tinha conflitos com os Estados Unidos. Então, pelo interesse nacional desses países, cabia, naquele momento, considerar a Al-Qaeda grupo terrorista. Agora, nesse momento, o Hamas, sendo apoiado pelo Irã, faz com que outros países tenham uma postura muito mais branda. Obviamente, esse não é o que nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos de ver o Hamas considerado como grupo terrorista, o Israel tendo seu direito de autodefesa sendo possível, com o Conselho de Segurança da ONU permitindo isso, mas não é o que acontece, porque os estados acabam votando em prol do seu interesse e deixando um pouco da humanidade de lado. Cristiano Vilela, eu quero saber o seguinte: o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, é mureta? Está em cima do muro, não quer tomar partido? Porque nós temos 193 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Um enorme número, diria a maioria em relação aos países aliados de Israel, são países árabes. Então eu pergunto, ele está, na verdade, no bambolê para segurar o seu cargo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e o chanceler de Israel está querendo uma posição mais contundente? Exatamente, Capês. Um secretário-geral da ONU, se ele for querer fazer a vontade dos 190 e tantos membros da organização, ele não consegue fazer nada. Primeiramente, uma boa tarde a você, aos amigos da mesa, a todos que estão acompanhando o Linha de Frente. O secretário-geral da ONU, ele tem que ter uma postura firme diante de atos completamente ilegais, irregulares, dantescos como esses que foram praticados por um grupo terrorista que é o Hamas. Eu não consigo ver a menor possibilidade da ONU vir querer passar pano, vir querer tergiversar diante de um cenário tão caótico que foi concebido por esse grupo terrorista. Grupo terrorista que não quer saber de fazer um probleminha com o adversário. É um grupo terrorista que quer extirpar o povo judeu, quer exterminar o povo judeu. Diante de um quadro desse, não cabe outra posição a Israel, senão se defender e atacar para a preservação da sua população, do seu Estado. Agora, não cabe à comunidade internacional vir a querer, de alguma forma, diminuir esse direito que Israel tem de se defender. Esse é o ponto. E a ONU deveria estar, ao invés de ficar em cima do muro, deveria estar tentando encontrar formas de criar
punições e reprimendas a quem estiver do lado dos terroristas nesse momento e fazer com que o povo de Israel possa viver com mais segurança e mais tranquilidade. João Belucci, nós estamos falando do maior ataque sofrido por Israel desde o Holocausto, porque os outros foram guerras. A Guerra dos 6 Dias, em 67, durou só 6 dias e as aeronaves dos países árabes, Egito, Iraque, Síria, Jordânia, foram destruídos ainda no aeroporto. Ou seja, chegou a ter propriamente um combate aéreo. Na Guerra do Yom Kippur foi uma guerra mais grave, mais perigosa, mas Israel conseguiu virar o jogo. Agora, essa foi um ataque, 1.400 pessoas mortas. O secretário-geral da ONU deveria dizer: o Hamas é um grupo terrorista e praticou atos terroristas, ou ele deve buscar uma posição conciliatória? Não, conciliatória jamais, né? Porque como a gente colocou aqui, não se trata de uma guerra entre nações, entre países, né? Se trata da caça de Israel a um grupo terrorista e a ONU está sendo muito suave, vamos colocar dessa forma assim. Ela deveria abraçar Israel, o povo israelense, condenar de forma veemente o ataque terrorista, e você consegue fazer essa conexão entre a ONU e as esquerdas mundiais, né? Que acabam nessa aldeia global que a ONU, de alguma forma, representa, quer impor, acaba querendo criar legislações que abrangem o globo inteiro, e nesse tipo de caso você observa um completo... A gente fica se perguntando, né, se fosse outros grupos, outras pessoas envolvidas, outras ideologias, se a ONU se posicionaria de forma tão suave. Precisa repreender, precisa atuar dessa forma, mas o que a gente vê é que a ONU, ela acaba sendo uma espécie assim de órgão, eu não diria inútil, mas ela é um órgão ali que está todo mundo ali, mas pouca resolução se sai dali. Inclusive, a gente vê o próprio Conselho de Segurança, ele já foi desrespeitado várias vezes e foi ignorado muitas vezes pelas nações. Perfeito. Olha, inclusive, há rabinos que estão divulgando aqui, pedindo para que as pessoas, aquelas que têm fé, orarem pela paz no Oriente Médio, recomendando os Salmos 20, 22, 69, 122 e 150. Muito bem. As agências da ONU, a ONU anunciou que encerrará as atividades de suas agências em Gaza amanhã por falta de combustível. O bloqueio, o cerco a Gaza continua. A organização também implorou para que a entrada de ajuda humanitária no local seja permitida. 1/3 dos hospitais na faixa de Gaza não funcionam. E além de combustível, precisam de medicamentos e suprimentos de saúde. Professor Acácio Miranda, que saia justa. O presidente George Bush, no início desse milênio, na guerra do Iraque, segunda guerra do Iraque, disse que a ONU nada mais é do que um local para discursos enfadonhos, chá e biscoitos. Por outro lado, o presidente Antônio Guterres tem que tomar uma posição. O que fazer, você especialista em relações internacionais? Capês, boa tarde a você, boa tarde aos meus amigos de bancada, em especial para a nossa audiência. A ONU está numa encruzilhada, a verdade é essa. E o seu secretário-geral e o seu Conselho de Segurança não fazem outra coisa nesse momento que não seja um grande ping-pong. Um acaba empurrando a responsabilidade para o outro e ninguém acaba decidindo. E eu até entendo o posicionamento firme do embaixador de Israel perante a ONU, porque nós falamos aqui em outras oportunidades, já há inúmeras acusações de eventuais crimes de guerra cometidos por Israel, especialmente por conta desta falta de respaldo que se tem em relação ao contra-ataque praticado por Israel em relação ao grupo terrorista Hamas. Então, os israelenses estão sim preocupados porque estão se defendendo, estão praticando um contra-ataque contra uma organização terrorista e não contra os palestinos. É importante que se frise, sem que o órgão responsável para isso tenha chancelado tais circunstâncias. E eu aposto com você e com a nossa audiência que daqui a alguns meses, quando a guerra já estiver esfriado, não serão poucas as acusações internacionais feitas, inclusive na ONU, contra o contra-ataque ou em relação ao contra-ataque feito por Israel. Então Israel tem razão ao reclamar. Muito bem. Então, veja bem, eu queria só... Renato Batista, você concorda? Você acha que tem que ter uma posição radical? Então, curto e grosso. Opinião de cada um. A ONU tem que dizer que o Hamas é um grupo terrorista ou tem que tentar conciliar?
Tem que dizer que é um grupo terrorista. O problema é que não dá, dadas as condições que a ONU tem. A ONU é uma organização em que você vê ali presidindo a questão de direitos das mulheres em Genebra, por exemplo, em outra organização, o Irã. Então, assim, tem várias contradições pendentes na ONU e é por isso que isso não vai acontecer. É claro que é o que a gente gostaria, mas a realidade é diferente. Há uma imagem circulando pela internet, provavelmente fake, mas há, de palestinos olhando na televisão o Brasil e dizendo: nossa, a coisa tá feia lá no Rio de Janeiro, hein?